Marcos Leonardo fica de fora da relação do Al Hilal e aumenta a pressão da torcida para trazer o jogador. Tem jornalista confirmando que o Flamengo tem muitas chances de conseguir tirar atacante de time de lá da Europa. Tem o Corinthians próximo de conseguir o empréstimo de Alan junto ao Flamengo. Falta só um detalhezinho ali para o acerto acontecer. Tem o Cruzeiro vindo atrás de Luiz Araújo. A gente vai trazer os detalhes de quais são as possibilidades do negócio acontecer. Felipe Luiz comentando que está impedindo o Paquetá de performar ainda mais. Bruno Henrique atingindo marca histórica no Flamengo. E, é claro, a repercussão do jogo do alívio da classificação para as quartas de final para o Campeonato Carioca. E a gente vai trazer como é que foi a repercussão do jogo aí. Tudo isso no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora para as notícias do Mengão. Irmão, pega a visão para saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão. E antes de começar o vídeo, já vou lembrando a vocês para dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E também, você que tá no celular, tem ali, na opção dos comentários, se você arrastar pro lado, tem uma opção de hypar. Ali você faz com que o meu vídeo chegue para cada vez mais gente. Isso me ajuda muito. Então não esquece de se inscrever, ativar o sininho, dar o hypar e dar o like para me dar aquela moral. Todos os dias tem muita gente passando aqui no canal que acaba não se inscrevendo. E aí você acaba ficando sem as notícias do Mengão e eu acabo não tendo aquela sua moral, mesmo tendo todo esse trabalho aqui no canal. Então eu conto com a ajuda de vocês, beleza? Bora pro vídeo! E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje pra falar tudo do nosso Mengão. Mas antes da gente falar de qualquer coisa sobre o jogo de ontem, sobre todas as notícias do mercado da bola, a gente tem que lembrar que hoje é uma data muito triste para o Flamengo. É o dia em que se completam 7 anos da maior tragédia da história do clube, do dia mais triste da história do Flamengo. Então, nada mais justo do que a gente repetir os nomes dos 10 garotos do Ninho aqui em homenagem, em lembrança e mais uma vez confortar o coração aí de todas as famílias dos jogadores. Então vamos lá. Átila Paixão, Arthur Vinícius, Bernardo Pizeta, Christian Ismério, Gedson Santos, Jorge Eduardo, Pablo Henrique, Riquelmo de Souza, Samuel Thomas e Vitor Isaías são os 10 garotos do Ninho, as 10 estrelas a brilhar, como diz a música que a torcida canta sempre aos 10 minutos de jogo, né? Então fica aqui mais uma vez o nosso sentimento e o nosso respeito a todas as famílias, que Deus conforte o coração de todos vocês. Vamos seguindo aqui para falar dessa classificação do Flamengo para as quartas de final do Campeonato Carioca, que depois do jogo anterior do Flamengo, se a gente fosse parar para olhar, as probabilidades eram muito pequenas, mas acabou que os resultados foram encaixando, foi dando tudo certo e no fim das contas o Flamengo conseguiu se classificar. E aí enfrenta agora o Botafogo no próximo fim de semana, no Engenhão, em jogo único, com vantagem do empate ao Botafogo, porque o Botafogo se classificou em primeiro no grupo. Então, vamos ver qual vai ser exatamente o horário e o dia, né? Ainda não está definido, vai depender aí. Acho que eles estão esperando encerrar a rodada, que tem jogo hoje ainda, né? Pra gente saber exatamente aí qual vai ser. É provável que seja no sábado de carnaval. Deve ser às 5 da tarde, por aí, mas vamos ver. Isso depende muito da televisão, o que eles vão definir aí como dia e horário desses jogos das quartas de final. Vamos acompanhar. Falando sobre o jogo, 7-1 para o Flamengo, num jogo em que a maioria dos jogadores já conseguiu se soltar um pouco mais. É claro, o adversário era um adversário fraco, mas nem com adversários mais fracos o Flamengo estava conseguindo performar tão bem. Todos os jogadores muito bem. Claro que a gente tem um ponto ou outro aqui a destacar. Teve o lance do gol, que acabou tendo o Andrew, o goleiro, acabou titubeando, parou no meio do caminho, tomou aquele gol ali. Teve também uma falha de marcação que acabou deixando o atacante no mano a mano. Mas
a gente, de forma geral, acredito que todo torcedor ficou satisfeito com a partida, principalmente pela parte ofensiva do time. Paquetá, aos poucos ele está se soltando, conseguindo melhorar aí sua forma, o seu desempenho. Samuel Lino conseguiu entrar ligado no jogo, fez um gol, uma assistência. Aos poucos ele vai também conseguindo confiança, que eu acho que tem muito de mental, muito de confiança nesse mau desempenho dele. Então, com esses jogos, a gente torce para que ele tenha uma alavancada, né, uma reviravolta aí no mental dele, consiga voltar a ter uma boa performance. Pedro muito bem, conseguiu fazer sua função muito bem, porque o Flamengo mais concentrado lá no ataque, o Pedro acaba conseguindo performar muito bem. Então, fez ali, abriu o caminho ali para goleada. Garoto Douglas Telles entrou no segundo tempo, conseguiu fazer um gol, ele que era relacionado na maioria das vezes quando o Flamengo jogava com o time sub-20, mas agora ele entrou no time profissional e entrou com personalidade mais uma vez, fez até o gol dele e jogando muita bola. Ele é um garoto que promete muito, talvez seja até um dos que mais promete na base do Flamengo atual. Emerson Royal, aos poucos também vai conseguindo mais confiança, depois desse período aí de muitas vaias, ele vem mal demais, eu sou um dos que vem dando uma cornetada nele, mas ontem conseguiu um jogo consistente, não fez nada fantástico assim, mas deu o passe pro gol do Samuel Lino, de forma geral ele conseguiu se movimentar bem, então a gente espera também que seja um início de uma fase melhor do Emerson Royal. Ayrton Lucas buscou jogo, em alguns momentos eu tenho a impressão de que ele é muito afobado, quer chutar muito mesmo de direita, fica tentando resolver a jogada muito rápido. Acho que esse é um dos pontos aí que o Ayrton Lucas tem que trabalhar, mas não comprometeu, fez uma partida correta também. E aí, como eu já trouxe, o ponto de observação assim negativo para mim foi o lance do gol que o Flamengo levou, porque dava para ter evitado esse gol, né? Tanto na parte da marcação quanto na saída do Andrew, acabou facilitando um pouquinho para o atacante do Sampaio Corrêa, mas o que importa é que o Flamengo venceu bem e se classificou, e a gente espera que isso seja um ponto de partida aí de uma virada nesse mental e no ânimo do time do Flamengo, que aos poucos vai adquirindo essa forma física e o futebol também vai aparecer cada vez mais. Falando sobre o momento de tensão que teve no jogo, o atleta do Sampaio Corrêa, o Alexandre, acabou tendo ali um problema, uma convulsão, e foi encaminhado para o hospital imediatamente. O Sampaio Corrêa atualizou. Primeiro, o Globoesporte.com disse que o jogador deixou o estádio de forma consciente, mas no hospital ele teve uma nova convulsão e segue em observação. E aí o próprio Sampaio Corrêa soltou uma nota atualizando, falando que o atleta Alexandre foi atendido no Hospital Quinta D'Or, passando por tomografia computadorizada, eletrocardiograma, não foi constatada nenhuma lesão cardiológica ou neurológica. Ele se encontra na emergência, seguirá em observação por no mínimo 24 horas, aguardando a ressonância magnética e exame de sangue. O clube, o Sampaio Corrêa, acompanha o atleta e atualizará as condições clínicas assim que possível. Foi um momento bem tenso ali com os outros jogadores fazendo a oração ali em volta, pedindo apoio, porque foi complicado, o jogador convulsionando ali dentro de campo. Mudando de assunto, o Flamengo que hoje não tem descanso não. Classificou no Carioca, mas já está treinando. O treino que foi marcado para as 11 da manhã, o vídeo está saindo agora à tarde, né? Mas já tá rolando treino, se já não tiver acabado, mas jogadores treinando com foco já na partida dessa semana, que é na terça-feira já. Flamengo e Vitória se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro já na terça-feira. Felipe Luiz, depois do jogo, ele falou sobre o Lucas Paquetá e deu a visão dele do porquê o Paquetá ainda não está rendendo o quanto ele pode. E aí ele fez alguns comentários aqui que eu trouxe uns trechos que eu achei bem interessantes. E aí ele começou falando sobre a polivalência, né? Pode jogar em todas as posições do meio campo, tem muita qualidade, vem pegando o ritmo, melhorando dentro do que são as características dele, principalmente se entendendo com os companheiros. Tá com a carga emocional muito grande. Para mim, era muito importante que ele recuperasse essa sensação com a bola. E aí ele fala, no Brasil,
se a gente for comparar com a Inglaterra, é tudo diferente. A grama aqui no Brasil, se você perguntar para ele vai falar uma adaptação enorme, porque a grama faz muita diferença num jogo de um cara que vem da liga que tem o melhor gramado do mundo. Para mim, era importante que ele voltasse a recuperar essas sensações positivas com a bola. Quero que ele normalize estar jogando no clube de coração. Ele vem com uma carga emocional muito grande, repetiu. Quer demonstrar tanto que acaba jogando até de forma acelerada. Quero que ele tenha sempre a tranquilidade. É um craque e vai ajudar muito ao Flamengo. Tá aí o Felipe Luiz focando muito nessa parte aí do nervosismo, dizendo que o Paquetá precisa, antes de mais nada, se tranquilizar no campo. E de fato a gente vê que às vezes ele tá um pouquinho afobado. Isso é questão de tempo. O Paquetá é experiente e já vai começar a jogar ainda mais. Já foi um bom jogo ontem, quase que ele fez um golaço naquela tabelinha com o Pedro. Bola foi na trave, mas é questão de tempo. E assim que, com o passar dos jogos, o Paquetá vai começar a jogar muita bola. Teve o lance também do gol do Pedro, que ele dá um passe muito bom ali pro Samuel Lino fazer a assistência pro Pedro. Então, Paquetá já começando a mostrar as asinhas. Sensacional, e a gente espera que ele deslanche cada vez mais com a bola. Vamos seguindo para falar de Bruno Henrique atingindo uma marca histórica, 350 jogos de Bruno Henrique, ídolo do Flamengo, e aí ele comentou sobre isso na partida, falou, foi uma noite muito especial, daquelas que ficará na memória. Completei 350 jogos pelo maior e mais apaixonado clube desse mundo, muito honrado e feliz por fazer parte dessa linda história, uma história escrita com entrega, respeito e muito amor a essa camisa. Meu Flamengo, eu gosto muito de você. Então, comentou aí o Bruno Henrique sobre essa marca gigantesca de 350 jogos com a camisa do Mengão. E aí, durante esse jogo de ontem, teve uma galera aí desavisada que veio querer problematizar a questão do pênalti do Bruno Henrique ter voltado. E a gente que tá bem ligado aí no futebol sabe que teve um lance durante o ano passado que o Julian Álvares, que é até um atacante argentino que joga lá no Atlético de Madrid, escorregou durante uma fase final ali da Champions League e aí acabou tendo o pênalti anulado. E aí, por conta disso, houve uma grande comoção e aí mudaram a regra no meio do ano passado para, caso o jogador escorregue e dê 2 toques na bola de forma não intencional, de forma acidental, o lance volta quando a bola entrar. Se não for gol, o jogador perde. E aí não volta o lance. Mas caso seja gol, o pênalti volta e o jogador cobra novamente. E foi o que aconteceu, exatamente isso, na partida de ontem. Gerou uma certa falação aí de uma galera que não sabe direito a regra, ou que não estava sabendo sobre a alteração da regra, mas já está esclarecido, o lance foi completamente legal e também não mudaria nada no jogo. Já estava, se eu não me engano, já estava 5-1 na hora ou 6-1, então o Flamengo ia golear de qualquer jeito. Agora vamos pro mercado da bola, mas antes eu vou lembrar vocês do YouTube Shopping, você que tá vendo o Flamengo jogando com essa camisa 2026, linda demais, rubro-negra. Tem aqui na tela passando uma série de produtos do Mengão, entre eles tem essa camisa do Mengão, que é aquela que tá lá atrás, ó, já garanti a minha. E você clicando no link e adquirindo qualquer um desses produtos. Tem as camisas também de uma linha mais barata, que são lindas demais também. Tem as camisas casuais de algodão. Então, não perde tempo, chega lá e você adquirindo qualquer um desses produtos, você me dá uma moral muito grande aqui no canal e me incentiva a continuar trazendo as notícias para vocês, beleza? Vamos seguindo aqui para falar de Marcos Leonardo, porque ele ficou fora da lista de relacionados do Al Hilal para a partida da Liga dos Campeões da Ásia contra o Al-Shabaab. O Shabab Al-Wali Dubai, na verdade, é o nome do time. O Inzaghi, técnico do clube árabe, prefere manter Darwin Núñez no elenco após a chegada de Benzema. Ou seja, o Marcos Leonardo muito provavelmente vai ficar de fora do elenco. E aí, com isso, aumenta e muito a pressão da torcida, que já vem fazendo um coro muito forte para o Flamengo tentar essa contratação. A diretoria tem esse nome como um dos grandes nomes para tentar esse empréstimo agora como opção de compra, mas ainda esbarra na vontade do Felipe Luiz, como a gente trouxe ontem, só que agora
com o fato dele não estar sendo relacionado, é mais um ponto aí, mais um agravante que dá a entender que o Flamengo não teria tanta dificuldade em conseguir a liberação do jogador. A gente continua acompanhando, qualquer novidade que a gente tenha sobre esse assunto eu trago para vocês. Por outro lado, se o Marcos Leonardo, o Flamengo não está buscando por enquanto, por causa principalmente do Felipe Luiz, o Richarlison parece ser o nome da vez. Paparazzo Rubro-Negro e mais alguns portais vêm falando que ele é um dos nomes que o Flamengo mais gosta, que o Felipe Luiz principalmente mais gosta, e o Richarlison Pombo tá na mira ali do Flamengo. Ele tem 28 anos, tá no Tottenham, teria ali, segundo as informações, uma proposta que, se chegasse na casa dos 20 milhões de euros, o Tottenham não deve fazer grandes barreiras, grandes empecilhos para liberar o jogador. E claro, principalmente no meio do ano. Então o Flamengo dificilmente conseguiria uma liberação agora, mas existe essa possibilidade. Ele é um dos nomes mais bem vistos ali pela diretoria do Flamengo. A galera torce um pouquinho o nariz, quase que na mesma proporção que a torcida pede o Marcos Leonardo, a torcida pede para não contratar o Pombo Richarlison, e entre os dois eu gosto mais do Marcos Leonardo também, mas por enquanto tá nessa prioridade ao Pombo Richarlison. E falando sobre isso ainda, o Fred Caldeira, jornalista da TNT Sports, comentou sobre a situação de Richarlison e esse desejo do Flamengo. Ele é especializado em futebol inglês, destacou que o brasileiro não deve permanecer no Tottenham, falou sobre a condição física complicada de Richarlison. Olha aí, presta atenção. O Richarlison é muito difícil que ele fique no Tottenham para a próxima temporada. Não consegue ter sequência física, disse Fred antes de completar. Infelizmente, não deu certo no Tottenham. Então, eu imagino que o clube já olhe para o Richarlison como quem pode fazer uma proposta interessante por esse jogador na próxima janela de transferências. Então, ele dizendo que se o Flamengo ou qualquer outro time chegar com valores razoáveis, não precisa ser nada ali estratosférico, deve conseguir tirar o Richarlison de lá, porque ele não está conseguindo encaixar no time. E aí o Flamengo tendo esse interesse, essa prioridade, o Richarlison estando numa situação que não é das mais favoráveis por lá na Inglaterra, só aumenta a chance do Flamengo fazer sim uma proposta por ele. Eu não acho que ele não fosse render aqui no Brasil não, tá? Acho que ele chegaria e jogaria bem, seria um dos destaques do Campeonato Brasileiro, sem dúvida, mas eu acho que o Marcos Leonardo é mais jogador que ele. Claro que o Richarlison muito provavelmente hoje seria um jogador mais barato. E aí eu quero ouvir de vocês aqui, entre os dois, levando em conta, inclusive, essa possível diferença de valores, porque o Richarlison já é um jogador de 28 anos, é mais velho que o Marcos Leonardo, que tem 23, se eu não me engano. Me corrijam aí se vocês souberem que a idade dele não é de 23, mas acho que é 23 mesmo. Mas comenta aí, qual é a preferência de vocês e o porquê? Por que vocês preferem um ou outro pra gente desenvolver esse assunto aqui? Enquanto isso, vamos falar agora de Luiz Araújo no Cruzeiro e Alan com um acerto encaminhado com o Corinthians. Só antes vou lembrar vocês do FIFA Friends Plus, que é a melhor forma de você jogar futebol nos dias de hoje. É um FIFA modificado com Brasileirão Série A, B, C, D, todos os times com face, com os uniformes. É sensacional. Tem o Maraca, tem o Engenhão, tem todos os estádios, tem o São Januário com a estatuazinha do Romário lá atrás. Todos os estádios perfeitos, com a parte em volta do estádio também reconstruída de acordo com a vida real. Então é sensacional. Chega lá no meu canal, Lucão Joga, que você tem todos os detalhes, você consegue ver vídeos do jogo e, querendo adquirir, tá aqui na descrição o link para você saber todas as informações. Adianto já que vem tudo pronto para você, vem o jogo já prontinho, modificado, só para instalar. E, além disso, você não precisa ter um computador muito forte, muito potente para rodar, não. É um jogo que roda tranquilamente na maior parte dos computadores. Ele é um FIFA antigo, modificado, inclusive na jogabilidade, para você ter a melhor experiência, inclusive experiência gráfica, que foi toda refeita. Então, chega lá para conferir que você não vai se arrepender, beleza? Vamos seguindo para falar de Luiz Araújo no Cruzeiro, porque Cruzeiro sondou, mostrou interesse no Luiz Araújo do Flamengo, mas o Flamengo já cortou na mesma hora e disse um não imediato. O Flamengo só aceitaria conversar
se tivesse uma proposta muito alta. Meio que tá respondendo a mesma moeda ali em relação ao Caio Jorge, mas nem falou de valores. Só não quis nem conversar. Então, Luiz Araújo não é um jogador negociável no momento. O Cruzeiro demonstrou interesse, insistiu, mas não tem negócio. E o Cruzeiro, eu vou te falar que naquele momento que ele negou a proposta ali de quase 30 milhões de euros mais Cebolinha, ele deu um mole desgraçado, porque o Cebolinha tá jogando bem. Claro que o Caio Jorge é bom jogador, mas 30 milhões mais o Cebolinha seria um baita negócio pro Cruzeiro. Que eu já dizia na época que eu achava grana demais pelo Caio Jorge, e o Cruzeiro perdeu uma chance de fazer um bom negócio. Agora o Caio Jorge não tá jogando lá essas coisas lá, o clima não tá dos melhores, eles estão tentando trazer o Luiz Araújo, levar para lá, e o Flamengo bateu a porta na cara deles só com um sonoro não. Mudando de assunto agora para falar do Alan, porque Flamengo e Corinthians seguem tentando ali esse acordo pela transferência. Parece que o Flamengo a princípio aceitou emprestar, mas existe ainda um imbróglio, um jogo duro que o Flamengo vem fazendo no sentido de não querer liberar de graça. Ele está cobrando uma compensação financeira ali do Corinthians. O Corinthians está tentando seguir com a ideia de fazer o empréstimo sem envolver dinheiro e, por enquanto, está irredutível também. Não está querendo pagar, está querendo de graça. Porém, ele está se comprometendo em pagar o salário integral do Alan, que já é grandes coisas para o Flamengo só de ter o salário fora ali a menos, né, de gasto na folha. Se o Flamengo, na minha opinião, conseguisse esse empréstimo com o Corinthians pagando 100% do salário, uma extensão no contrato do Alan, porque caso ele se destaque no Corinthians, o Flamengo consegue revender e ainda por cima não ter nenhum tipo de porcentagem de venda durante o período de empréstimo, ele pode aparecer por lá no Corinthians e o Flamengo negociar no meio do caminho assim que aparecer uma proposta mais interessante. Então, poderia ser um caminho, assim como eu falei do Vasco, o Corinthians também não é um time que briga diretamente com o Flamengo pelos títulos, então talvez não fosse um mau negócio fazer essa transferência do Alan. Comenta aí se você pensa diferente ou se você concorda que o Flamengo deveria ser mais flexível e dentro desses parâmetros aí que eu falei, se seria um bom negócio emprestar pro Corinthians. Deixa nos comentários, a gente vai discutindo durante o dia. Comenta todos os assuntos que a gente falou, não esquece o like, não esquece o compartilhamento. Eu tô deixando nos comentários aqui para vocês todos os dias. A gente tá quase chegando aos 20 mil inscritos no canal. Meu aniversário dia 28 de fevereiro e a galera tá se empenhando aí em me apoiar e divulgar pra família, pra todos os amigos rubro-negros, pra galera se inscrever aqui no canal e me dar esse presente dos 20 mil inscritos até o final de fevereiro. Já estamos com 19.700 alguma coisa, mais um pouquinho a gente chega lá. Vai dar certo, eu conto com o apoio de vocês, da nação rubro-negra e da nação do Lucão. Por hoje era isso. Flamengo!